Olá pessoal, leitura da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zimrá, Joquissã, Medã, Mediã, Gisbaque e Suá. E Joquissá gerou Zebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. E os filhos de Mediã foram Efá, Efer, Enoque, Ebida e Alda. Desde todos foram filhos de Quetura, porém Abraão deu todo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda despediu-os dos filhos de Isaque, enviando ao oriente para a terra oriental. Desde pois são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 145 anos. Morre Abraão. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e fardo de dias, e foi congregado ao teu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manré, o campo que Abraão comprará aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão, Sara, sua mulher. E aconteceu que depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Berlaim-Roi, os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adibel e Mebizão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo a sua família. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos seus irmãos, a descendência de Isaque. E estes são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu os filhos. Lutavam dentro dela. Então disse: E assim é porque
Sou eu assim? Eu fui perguntar ao Senhor. E o Senhor disse: 2 nações há em teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e o povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo com um vestido de pelo, por isso chamava o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o nome de Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos Esaú, e foi homem, perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio a Esaú no campo que estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 25. Deus abençoe sua vida.